Eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e vou falar aqui nesse vídeo sobre um filme bastante interessante, um filme chamado A Chegada. Bem, em resumo, é uma ficção científica e, primeiro, claro, aviso de spoiler, né? Não tem jeito, vou ter que falar algumas questões muito importantes no filme. Mas é um filme de ficção científica onde todo o filme se desenrola com a chegada de várias naves espaciais vindas de locais que ninguém sabe aonde no universo e que param em diversas regiões pelo mundo. E aí vem a grande questão: como fazer contato? E claro, o filme é de Hollywood, então claro que o enfoque maior vai ser justamente em relação à nave que para nos Estados Unidos. E os personagens principais acabam, né, por entrar nessa nave. E é interessante porque todo esse envolvimento, acho que no mundo todo, mas especialmente focado nos Estados Unidos, é comandado, né, pelos militares, né, desse contato. Mas os personagens principais são uma especialista em linguística e um matemático. E bem, são duas questões interessantes, né? Uma coisa que é muito comum de vermos em filmes é justamente a aposta de se fazer contato em termos de comunicação através da linguagem matemática, né? Que seria uma espécie de linguagem universal. Entretanto, o filme aposta numa outra questão, né? São duas grandes discussões nesse filme: linguagem e tempo, e que ambas têm uma relevância enorme para a reflexão filosófica. Na primeira questão, em termos de linguagem, né, como eu falei, ao invés de apostar, como boa parte dos filmes já fez, na linguagem matemática, o filme caminha para um outro lado, né? Ou seja, em como o ser humano poderia tentar entender a linguagem dos extraterrestres. Isso é interessante porque na linguagem, ao que parece, né, na linguagem extraterrestre, seria uma linguagem muito mais simples do que a nossa, né? Ou seja, talvez a tendência da humanidade seja que a linguagem se torne cada vez mais simples, né, efetivamente, e sem grandes complicações, digamos assim. E essa é uma questão essencial para a filosofia, que é justamente na questão da filosofia da linguagem. Né, até porque a linguagem ela tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: a linguagem, ao mesmo tempo em que ela nos liberta, ela nos aprisiona. Ela dá com uma mão, mas toma com a outra. Por que isso? Porque nada para nós pode ser apreendido que não seja através da linguagem. Primeiro, nós temos que entender linguisticamente um fenômeno para efetivamente poder raciocinar, poder interpretá-lo, poder compreendê-lo, poder conceituá-lo. Então, a linguagem ela vai ser essencial. Então, ela nos liberta, ela permite que possamos conhecer novas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ela nos limita, porque não temos condições, capacidade intelectual de perceber algo fora da linguagem. Um bom exemplo disso é quando a gente vê, ao longo da história, né, desenhos rupestres. O que quer dizer aquilo? Efetivamente são desenhos do que aqueles seres viram naquele momento. E claro, é uma forma ainda muito embrionária de linguagem. O mesmo, por exemplo, quando a gente lê livros antigos relatando, por exemplo, alguns fenômenos físicos. Então, é aquele conhecimento linguístico, a própria Bíblia, são conhecimentos linguísticos que se tinha à época e com ela se tentava explicar as questões. Por exemplo, quando a gente lê o Apocalipse de São João, imagina a dificuldade que foi para São João poder relatar algo que ele estava vendo com uma linguagem ainda muito simples, muito pobre, relatando coisas que iam acontecer 2, sei lá quantos mil anos mais à frente do que ele estava percebendo. Então, obviamente que é muito complicado. Então, a linguagem tem essa característica e ela é inerente ao filme. Quem não assistiu, assista. Porque vai gostar. O filme é uma ficção científica, mas que gira em torno muito dessa questão. E, além disso, outra questão essencial para a filosofia diz respeito ao tempo. Sentimos, digamos assim, no dia a dia, aprendemos nas escolas, um tempo linear, né? Ou seja, com passado, presente e futuro muito bem dividido, muito bem nesse sentido organizado, entre aspas, digamos assim. E esse filme vem e pega toda essa nossa organização e chacoalha. Na verdade, o que ele faz é mostrar isso que vocês acreditam que é o tempo,
não é o tempo. Esse tempo linear de vocês não existe. Passado, presente e futuro é uma coisa só. Olha que loucura isso pra gente. Passado, presente e futuro é uma coisa só. E o filme vai se desenrolar, especialmente no final, a partir dessa premissa. Que é uma premissa que Einstein já trabalhava, que físicos teóricos já trabalharam e trabalham, justamente dessa ideia do tempo não ser linear. Isso, obviamente, que abre inúmeras possibilidades em termos de tempo, né? Onde a ideia que o tempo ele é uma dimensão também. E aí vem toda a questão da possibilidade já trabalhada em física de buraco de minhoca, que nada mais é do que você entrar num local no universo e sair do outro, não sei quantos anos-luz mais à frente. Ou seja, mostrando que o tempo não é algo assim tão fechado, tão hermético, e sim é muito mais dimensional. Algo que é muito complexo ainda para a nossa capacidade intelectual, mas que a física, especialmente a física teórica, há muitos anos, ou até mais, né, já vem discutindo sobre essa questão. Portanto, é algo que merece a nossa reflexão, até porque sem essa questão do tempo, em termos dessa possibilidade da gente poder, digamos, dobrar o tempo, como Einstein já previu, viagens interplanetárias se tornam muito complicadas, muito difíceis, justamente pela duração do percurso. Ou seja, a pessoa embarca aqui na Terra e vai chegar em outro país, mesmo aqui da Via Láctea, já um idoso, já morto. Então, ou seja, talvez a grande questão de um futuro, ou próximo ou distante, não sei, mas para conseguir viagens interplanetárias seja exatamente desvendar essa questão tão tormentosa, tão interessante, mas difícil, que é a questão do tempo. Podemos controlar o tempo? Não podemos. Existem realmente esses buracos de minhoca, que é como se alguém pegasse o espaço e fizesse assim. Imagina, estamos aqui nessa a distância. Se alguém fizer isso, nos aproximamos muito mais. Então é mais ou menos essa a ideia, né, do buraco de minhoca. Portanto, esse filme A Chegada ele trabalha muito sobre essa perspectiva. Portanto, recomendo fortemente esse filme porque é um filme que nos faz refletir tanto no poder e na necessidade da linguagem, quanto no que nós entendemos o que é o tempo e o que ele efetivamente pode vir a ser. Portanto, recomendação: assistam o filme, reflitam, escrevam aqui, comentem o que vocês acharam do filme para que a gente possa trocar figurinhas sobre esse filme, para mim, uma das melhores ficções científicas dos últimos tempos. Junto com outro filme que eu vou falar em outro momento, né, Interestelar, esse para mim foi um dos melhores. Então, assistam, comentem aqui e vamos filosofar, porque filosofar sempre faz bem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.